Alô, gente! Espaço Motor Podcast é uma novidade para colocar o automobilismo, o motociclismo, os esportes a motor também num podcast. Eu tenho o programa Espaço Motor na Positividade FM, toda quarta-feira, 8 da noite, com reapresentação sábado às 8 da manhã. E a novidade é o Espaço Motor Podcast. Estou recebendo 3 pilotos aqui que estão em atividade. Em 2012, encerraram as atividades do Autódromo de Jacarepaguá e a turma está correndo lá no Potenza, lá em Lima Duarte, Minas Gerais. Aqui do meu lado, o Iveson Marques. Na minha frente, Sandro Tanuri e Frank Guerra. Todos 3 estão participando do Campeonato Mineiro, porque não está rolando o Campeonato Carioca. Estão participando também do Campeonato Paulista. Mas hoje aqui vamos começar falando do Mineiro. Eu queria saber, primeiro, qual é a categoria que vocês participam e com que carro o Frank pode começar. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui participando aqui mais uma vez com o João, que participou da nossa vida aí, mostrando a nossa trajetória no automobilismo, meu início no automobilismo e agora o meu retorno. Realmente estou muito emocionado com isso e é um prazer estar aqui. E com o Sandro e com o Iveson. Bem, lá no Potenza, estamos disputando, eu estou no New Onyx, de novo na Motofest, a Motofest fazendo 30 anos, então está sendo um prazer estar lá participando desse evento com eles, desse aniversário, né? Motofest comandada pelo Marquinhos Mastropietro. Exatamente. E eu estou lá no New Onyx, estou participando pela categoria Elite. Então, fizemos essa última etapa, conseguimos fazer a pole, conseguimos fazer as melhores voltas das 4 baterias, em 3 baterias, uma não, teve uma batida, ganhei as 3 baterias e estamos líderes do campeonato lá. Então, tá legal, tá bem organizado, o Chiquinho tá fazendo um bom trabalho, os pilotos lá também de um nível muito grande. Meu companheiro de equipe também andando muito bem, a gente está trocando muitas informações, é uma pista nova, desafiadora. E é isso aí, tem muita bola para rolar pela frente ainda e o objetivo é esse, é o campeonato. Quem é o seu companheiro de equipe? Sandro Tanuri. Então, Sandro, agora fala de você. Cara, eu geralmente não tenho dificuldade de falar. Mas aqui hoje é um momento muito especial para mim. Porque a primeira vez que o meu nome surgiu na televisão, na época a televisão aberta, foi através do teu programa. Então, legal. É realmente um momento muito emocionante de voltar a falar para o Espaço Motor sobre algo que eu sou apaixonado, só que agora, 30 e poucos anos depois. É né? verdade. Então é muito emocionante. O Autódromo de Potenza foi uma salvação para o nosso Rio de Janeiro, porque nós ficamos sem autódromo desde 2012 e você sabe, sem campo não tem jogo de futebol, sem autódromo não tem corrida de automóvel. Então, até existe um autódromo no norte do estado, lá em Campos e tal, mas é um autódromo menor e que é muito longe chegar até lá, é muito mais longe ir até lá, mesmo sendo no estado do Rio, do que ir até o Potenza, que fica aqui em Lima Duarte, 3 horinhas de viagem. Então, lá tem um campeonato mineiro, que tem basicamente 2 grandes categorias, uma que é a Turismo 1.4, aonde nós corremos, e a outra é uma de carros clássicos. Então nós corremos na categoria Turismo 1.4, organizado pelo grande Chiquinho, um abraço Chiquinho, e lá tem 2 subcategorias, tem a categoria Pro e a categoria Elite. E para nossa sorte, a gente não tá precisando se degladiar, porque cada um tá numa subcategoria, tá? Estamos andando no mesmo nível, a coisa mais curiosa é essa, 30 anos depois, estamos andando no mesmo nível, com disputas fortíssimas, mas cada um numa categoria. Então a gente tá como uma dupla em carros diferentes. A gente se ajuda em vez de disputar entre si. Ano que vem talvez a gente esteja na mesma subcategoria e a gente vê como é que resolve essa história aí. Mas o campeonato lá tá muito interessante. A primeira etapa já teve 23 ou 24 carros. E assim, eles copiam o regulamento do Campeonato Brasileiro com tudo. Então isso é uma coisa muito prática, porque se você quer correr o Campeonato Brasileiro da categoria, você já está pronto com o carro feito para correr lá. A pista é uma pista muito boa, uma pista de alto padrão, uma pista extremamente difícil, porque é uma pista onde, como tem muitas curvas de baixa, você é obrigado a dosar a tração. São Paulo, não. São Paulo você consegue acelerar de uma vez, dar uma meia nivelada por baixo, apesar de que o nível do Campeonato Paulista também é muito alto. Mas o nível do Campeonato Mineiro é um tico mais alto. E lá andar entre os 5 já é uma vitória. E nós estamos conseguindo andar entre os 5, até o Frank está liderando o campeonato da subcategoria dele, e eu sou o 3º colocado na minha subcategoria. E o Iveson? O Iveson também está acelerando lá. Agora conta a sua participação
lá no Potenza. Na realidade, isso começou com um papo com o Djalma, que é nosso presidente da federação. Da FEMERG, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Da FAERJ. E FAERJ. ele estava querendo incentivar o torneio Minas Rio, como o Sandro disse, que a gente está sem autódromo, e aproveitar o autódromo de Minas e incentivar esse campeonato nosso, né, do Rio também, já pensando na construção do autódromo futuramente. E com essa brincadeira, eu me comprometi com ele, aí fizemos a última etapa do Campeonato Mineiro, para a gente sentir como é que foi isso e tal, e começamos agora, de vez mesmo, com o Campeonato Mineiro, tá? Que seria o Campeonato Minas-Rio. São composto de 5 etapas, tá? E já teve a primeira agora, e a partir de cada etapa dessa a gente vai vir aqui contar mentira. Qual é o seu carro e como é que você foi nessa primeira etapa? Porque eu soube que você largou na pole, como é que é isso? Rapaz, deve ter até alguma imagem aí, a produção tem uma imagem aí, não? Tem uma imagem aí, não? Olha lá. Olha aqui, rapaz. É o carro amarelo. É o carro amarelo. Deixa eu te explicar. O Sandro e o Frank estão nesses carros. Esses carros, o carro deles é de 2027, o carro deles, tá? Ainda não lançou, a GM ainda não lançou. E eu estou num Corsa 1995, a placa preta, tá entendendo? E aqui a imagem não mente. Eu estou na pole position, certo? Isso é questão de competência, entendeu? É o grid invertido, né? No mínimo é um grid invertido. A realidade é que na etapa anterior choveu e eu fiz o 10º tempo. E na etapa posterior o grid invertido. Aí me colocaram na pole position na frente dessas feras aí, né? Aí eu imagino o que aconteceu. Não, você não imagina. Eu falei, vocês são covardes. Mas graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo me passou tranquilo, sem problema nenhum, a gente se divertiu. Que Não, participar e se divertir que é o principal. É a grande jogada. A gente já está numa fase que a gente quer estar ali. Claro, vocês então são competitivos até hoje, tem muita história, mas tá ali participando e a gente torcendo pelo que vem por aí no Rio de Janeiro. Existem projetos, cada hora a gente escuta um projeto novo e tem coisas aí que a gente sabe que vai acontecer, a gente torce, mas a gente tem que correr em casa. Não correr lá longe, né? Vocês falou que demora umas 3 horas para chegar no Lima Duarte, eu já fui lá, tá entendendo? Mas o dia que a gente tiver uma praça aqui por perto para a gente correr, vai ser um outro mundo para a gente. Agora, a perspectiva agora é participar do Mineiro todo de vocês? Fazer o Mineiro todo. São 5 etapas? São 5 etapas, Agora teve a primeira, né? Teve essa foi a primeira que você já começou, já está na frente? Já estou na frente liderando o campeonato, né? Agora vamos que vamos, né? O Frank está liderando o campeonato de Minas, o de São Paulo, o Rio, o Minas Rio, o de Daytona, até a metade o pessoal estava acreditando. Até a metade quando você falou na NASCAR. Ele tá até o dia de hoje segue o líder. Deve ter o campeonato de helicóptero também. Não, e a equipe? Eu queria que vocês falassem da equipe que você falou, da Motorfest, que está aí 30 anos. A Motorfest é o concurso, né? Se esse é o nome, é o concurso. O Marquinho é um cara excepcional. O know-how que ele tem, a alegria que ele tem no boxe. Que ele transmite pra gente. Ele transmite pra gente, deixa a gente com a leveza, sabe? Sem compromisso nenhum de pegar aquele carro e andar. E o que você estava falando agora, ô João, realmente a gente tem aqui, quando a gente está indo viajar, não, quero lá me divertir, quero lá brincar, aquela nostalgia e tal. Mas, cara, na hora que larga. Cara, nem precisa largar. Quando você entra no carro, tá saindo do boxe, ligou o carro, tá saindo ali, a história muda totalmente de figura. E aí a gente volta lá. A minha esposa me chama de Vovoloto, né? Vai lá, os dois vão chamar eu sou de Vovoloto. Os dois Vovoloto vão lá pra pista, ela tá zerada, você não sou mais garoto, não. Você calma, vê lá o resultado da pista. E a gente dá o resultado da pista. Então, legal da gente ter voltado, não só em voltar, obviamente que a gente vai para se divertir, né? Mas a gente ser competitivo, então realmente se torna assim uma coisa muito prazerosa pra gente, né? Então, e é isso aí, vamos continuar o campeonato trabalhando com o Marquinhos, Motofest, excelente trabalho, a equipe toda, enfim, e a família dele, né? Que a família dele toma conta dele, tem que tomar conta do Marquinhos. Então tá lá a Eva tomando conta, tá lá o Gabriel tomando conta, tá a Sheila tomando conta. A Eva faz o café e o bolo, ainda rola o café e o bolinho. E temos o nosso mascotinho.
Tem, Mateus. O Gabriel. Mateu. Que é o neto do Marquinhos, filho do Gabriel. E temos Filho do Gabriel. o nosso mascotinho. Então o Mateu, quando tá em potência, ele tá lá brincando. Ele lembra o Gabriel quando era pequenininho, ficando brincando lá com as ferramentas. Hoje é o Mateu. Então é isso aí. No futuro vai estar o Mateu fazendo carro pra gente. Fazendo o chão. Agora eu queria fazer uma observação. Você falou que a tua esposa chamou vocês de vovô. É. E eu? Bisavô. 68 anos, hein? É isso aí. Deixa esse assunto pra lá. Dando coça na Deixa esse garotada. assunto Quando chove, eu dou coça na Quando garotada. chove, ele resolve andar, né? Agora, eu vou lembrar vocês dois que vocês já tiveram já andaram se esfregando, já andaram se batendo muito. há muitos anos E atrás. muito, Muito, nós temos muito. foram anos atrás. 3 anos de pancadaria. Literalmente. 3 anos de UFC pancadaria. Jacarepaguá. Vocês se lembram o ano disso? Lembro. 97, 98 e 99. 97, 98, E sabe qual é o mais curioso, João? 97 o Frank foi campeão, 99 eu fui campeão e 98 a gente bateu tanto que nenhum dos dois foi campeão. Eu acho que foi quando, foi Mário Ferreira? Foi o Mário. falecido Máriozinho. que o foi Máriozinho campeão. foi campeão. Foi Eu me campeão. lembro, Máriozinho, saudoso Máriozinho, ele fez, eu acho que ele teve talvez uma vitória, ele não teve muitas vitórias, mas a pontuação dele superou a de vocês. Ele não foi desclassificado por agressões na lataria do outro em nenhuma vez. Agora, a coisa mais curiosa, porque eu queria ter pego o gancho ali, mas eu vou pegar esse gancho aqui agora. A coisa mais curiosa é o seguinte: a gente se conhece desde antes de 96. 96 a gente começou a participar no autódromo juntos. Mas a lá gente, na frente, né? a gente se conhecia de peguinha de rua, essa coisa toda e tal. Mas o mais curioso é o seguinte: O que é peguinha de rua? eu não sei. Eu não sei também. Eu não sei Eu não como é que é. sei. Mas antigamente a gente fazia essas bobagens. E o que que acontece? Cara, a gente se degladiava na pista, mas nunca deixamos a amizade abalar. Tu quer ver um exemplo que tá acontecendo agora, igualzinho aconteceu em 98? A gente disputou 97 se matando. Se matando na pista. Ele foi campeão, eu fui vice. 98, a gente se matando de novo, pintou uma oportunidade de correr de dupla em São Paulo. A gente ia pra São Paulo no mesmo jeito que a gente vai hoje. Eu pegava o carro, pegava ele, a gente ia de bate-papo daqui até lá, passava lá, dormia no mesmo hotel, babá. E, cara, a gente tá fazendo igualzinho no Campeonato Paulista. Eu pego ele, a gente vai no meu carro e vai conversando daqui até lá e tal. Cara, essa nostalgia, viver esse momento de novo, tem praticamente o mesmo ou mais valor do que a corrida em si. A corrida é como se fosse uma razão pra gente ir lá bater papo e resenhar. A desculpa para juntar e para ir lá. Então, assim, é muito interessante isso, porque as pessoas que não assistiram naquela época, elas não têm essa dúvida. Escuta, esses caras são amigos, mas eles só faltavam se matar na pista. Como é que agora eles são amigos? As pessoas que não viram não têm ideia. Você tava lá, você narrou todas as nossas corridas, entendeu? E a tua narração era: agora o Sandro bateu no Frank. Eu acho E que foi o agora revide. O Frank bateu no Sandro. Tá me cheirando a revista. Cheirando. Pô, é verdade. Lembra da frase do João Mendes? Muitas disputas. Vocês devem lembrar das frases que eu falei, mas eu me lembro de que eu toda hora, todas as disputas, né, eram o Campeonato do Rio de Janeiro, e isso a gente tem que falar. O Campeonato do Rio de Janeiro, eu tenho que falar do espaço motor naquela época, que foi ao ar na CNT durante mais de 10 anos, e a gente mostrava todas as corridas do Rio de Janeiro. O que acontece? As pessoas do resto, até de São Paulo, começaram a viam o Campeonato do Rio de Janeiro, e até quando a gente teve o patrocínio da Philip Paper, né, do Stanuri, a gente ia para São Paulo e o pessoal falava para a gente: pô, se a gente tivesse aqui uma Philip Paper aqui em São Paulo, a gente ia arrasar. Porque eles viam o patrocínio da Philip Paper, que se o Campeonato Paulista tivesse, também. E a gente acabou também mostrando o Paulista. E o Paulista tinha muitas categorias, não dava para correr no domingo, tinha que correr metade no sábado, corria de tudo, né? E eles sempre ficavam falando assim: não, mas o Carioca, eles passaram a conhecer vocês de uma maneira... Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que foi uma grande vitória do Espaço Motor, porque tinha Stock Car, tinham categorias que eram as categorias top do Brasil. E a gente deu uma visibilidade para o campeonato do estado do Rio de Janeiro, e as equipes que se formaram, e a turma se empolgava porque tinha retorno. Foi um negócio sensacional. João, e essas histórias são maravilhosas. Naquela época não tinha YouTube.
Não Nem tinha nada. internet não existia. Era televisão. Então eu lembro que o meu pai chegava na segunda ou terça-feira e dizia: meu filho, o meu amigo lá não sei da onde me ligou, disse que viu um Sandro Tanuri, perguntou se era meu filho e tudo. Quer dizer, a visibilidade que se podia ter naquela época era você estar na TV aberta. E estar na TV aberta, hoje é difícil, naquela época também era. Era. Então, aí eu me lembro que a gente abriu o Espaço Motor e eu assistia a todas as corridas, porque tinha corrida de moto que você passava. Tinha corrida de moto. Tinha corridas De no kart, Brasil, tinha tinha kart. corridas fora do Fora do Brasil. Brasil, Cara, era realmente um espaço dedicado ao motor. A gente deve muito aquilo. A televisão, naquela época, a televisão, a TV a cabo estava começando, né? O Sport TV começou ali também, em 93, 92, 93 e tal. E o que acontece? E como o cabo ainda era muito restrito, que as pessoas não tinham cabo em casa, a televisão aberta, às vezes a pessoa estava vendo lá um programa, o programa ficava chato, ela ia aquela zapeada, tum, de repente vinha uma corrida. Parava. E corrida. O cara vê dois caras se esfregando, ela e deixa. Então, muita gente que nunca tinha se preocupado em ver corrida, muita gente via corrida. Às vezes eu entrava numa farmácia, o cara falava assim: você não sei o que e tal. Eu me lembro que eu namorei. Quando eu tirei até um programa do ar, que era o programa de moto, que era o Bike Show nos anos 80, eu comecei a namorar uma menina e a mulher não era muito ligada em moto, ela não me conhecia da televisão. Ela me conheceu depois, em produção e tal, de evento. E quando ela me conheceu, depois que a gente começou a namorar, a gente entrava nos lugares mais inusitados, caixa de supermercado. E, meu irmão, aquele teu programa, saiu do ar, eu tinha tirado o programa do ar, eu falei assim, a menina começou a ver, cara, tem uma galera que assistiu o teu programa. E o Espaço Motor foi nessa linha também. Mas agora... Isso é uma verdade que você está falando. O programa passava, a gente assistia aqui no Rio. Agora, quando eu voltei a andar, por acaso foi em São Paulo, e eu estava lá correndo e tal, e, cara, vieram algumas pessoas. Lembra do seu carro? Eu via você correndo, você e o Sandro correndo, eu lembro você e Tanuri e tal, não sei o que, assim, várias pessoas que eu falei assim, cara, é mesmo? Então, assim, eu pude realmente comprovar isso com um comentário de algumas pessoas de São Paulo que gostam de corrida, que acompanhavam corrida, e falam assim, cara, é um prazer estar aqui com você e tal, não sei o que. Cara, que legal. Eu que vou bacana. pegar teu gancho e vou dar uma canja até aí para patrocinador. Como é importante isso? O Frank da Pipoca. Tu lembra, né? Frank da Pipoca. Até hoje. Até hoje. Até hoje, Até pipoca, hoje me chamam lá, Pipoca, fazendo uma Frank. pipoca. Cadê a pipoca? Até hoje. Até hoje. Lá em São Paulo. Pra você ver Eu lembro do teu carro vermelho e branco da pipoca. Então, Atenção, patrocinadores. Isso é importante. Viu? Tô aí. Tem retorno. Não, e também a visibilidade que a gente conseguia num canal que não era um super canal. Quer dizer, a gente estava na CNT, numa época que a CNT até tinha algum conteúdo, hoje é só pastor. E a gente estava, era um detalhe, na época a gente estava na Sky, tinha Sky naquela época, né? Não tinha só a NET, não, tinham duas mini parabólicas e tinha a parabólica normal. Então, por exemplo, o Paulão Gomes, campeão da Stock Car, tudinho, estava lá em Ribeirão Preto e assistia o programa, lá no meio da fazenda. Tá entendendo? Então, a gente botava e dava resultado por causa disso, porque não tinha internet, tinha pouca coisa para o jovem na televisão, a gente acabava atraindo. Né? E tinham 6 canais, né, João? Se o cara tava sapeando ali, hoje qualquer televisão tem 500 canais, 400 canais. O cara tinha 6 canais. Então o cara, até passar por todos os canais, passava por nós. E quem não quer ver dois carros se esfregando, aquela briga, aquela batida, todo mundo, até quem não gosta de corrida. Não, eu gostava de ver isso, porque depois fazia aqueles clipes, né? Esse famoso clipe de porrada. Não, né? sensacional. E, porra, eu rolava e eu ficava vendo lá, discutindo e comentando. E quando tinha as festas também no final de ano, a federação, a gente botava os vídeos lá e eu ficava lá, todo mundo. Mas vamos voltar a falar de corrida. Iveson, você, quer dizer, todo mundo aqui é apaixonado, né? Mas você é um apaixonado, você foi andar de Fórmula 1 na Europa, foi testar a Fórmula 1. Foi. Vamos mudar um pouco aqui o rumo da conversa para contar isso, porque você também já correu de rally. Eu cheguei numa prova de rally, estava ele lá também correndo de rally,
com a esposa, a Carla, navegando. Olha Ela é só. navegadora. 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 No Potenza, você andou comigo no Potenza também. Eu andei com você no Potenza. Tava em Primeira obra vez que eu fui ainda, no né? Potenza, O circuito ainda era Esse outro. negócio da Fórmula 1 foi uma experiência, um sonho que eu realizei de pilotar 2 Fórmula 1, mas eu pago um preço por isso, João. Eu vou te ser honesto que eu pago um preço por isso. Por exemplo, nessa última etapa lá no Torneio de Minas, eu alinhei para sair no grid, né, pro treino, e cancelaram a corrida. O cara que estava atrás, o carro deu uma ré, eu dei uma ré também pro box. Eu fui crucificado pelo Sandro e pelo Frank. Piloto de Fórmula 1 dando ré no box. Dando ré no box. Olha, eu vou te falar uma coisa. Só que, agora vamos lá. O Gabriel sentou no carro do Frank e deu ré no box depois da pesagem. O piloto do Melhorim entrou no carro dele e deu ré também. Mas quem pilotou Fórmula 1 tem que sofrer, concorda comigo? Você botou a régua lá em cima, Pois né? é, Agora rapaz, não não dá pode- pra não baixar posso, mais. Super licença, pô. Tem que dar um exemplo. Tem super licença. Eu fui rebaixado. Eu era PGCA, sou PGCB, posso fazer besteira. Agora você não, Não pô. pode, não pode. Super Super licença. licença. Essa categoria Elite, qual é a diferença da categoria Elite para outra? Qual é o nome da outra categoria? Pro e da Elite. Qual é a diferença? É só a carteira, né? Porque os carros são os mesmos. Os caras Mas o são que mesmo. muda? Ele está perguntando o que muda O que do muda vamos falar assim, a habilidade dos pilotos. Vamos considerar resultado. pela carteira. Mais a certificação A do que a habilidade. A certificação. da Resultados, carteira. As carteiras de piloto de asfalto são divididas em 3 categorias. PC, piloto de competição, é como é a porta de entrada do automobilismo de circuito e asfalto. Depois vem a PGC-B, que é piloto graduado de competição B, e depois piloto graduado de competição A. Para você chegar na piloto graduado de competição A, você tem que ter sido campeão ou vice de um campeonato regional ou ficado entre os 5 primeiros de um campeonato brasileiro. O Frank atingiu isso nos anos 90, porque em 1997 ele foi campeão carioca, então ele foi para PGCA, piloto graduado de competição A. Mas quem fica mais de 5 anos sem renovar a carteira, ele ficou uns 15, perde, 20 anos, rebaixado. perde uma graduação. Certo. Então ele continua o mesmo cara, continua andando no mesmo nível que ele andava, o nível top, mas ele perdeu a graduação por falta de renovar a carteira. Eu também perdi. Mas em 2021 eu fui campeão paulista, recuperei. Porque eu também fiquei um monte de anos sem. Então só muda a letrinha da carteira. E você foi até Stock Car, né? Que é a categoria Fui, mais fui. top aqui do Fui. nosso Mas mesmo automobilismo. tendo competido na Stock Car, eu fiquei mais de 5 anos sem renovar depois da Stock Car. Perdeu. Eu perdi. Aí eu fui campeão paulista de uma categoria chamada Força Livre, certo. recuperei a graduado A. O Frank esse ano, ele vai ser campeão em 2 campeonatos diferentes, porque ele está liderando os 2. E vai. Não, eu fico agitado. Eu fico agitado. Uma corrida após a outra. Eu fico agitado. E aí ele vai voltar a ser PGCA por mérito, né? Como eu fui em 2021, que eu voltei a ser PGCA. Então a diferença é essa, é graduação da carteira. O que não é muito justo. Porque você vê, ele anda lá no mesmíssimo nível que eu, os carros são idênticos, o regulamento técnico é igual. E graças a Deus é assim, que aí a gente não precisa se estapear um ao outro lá. E se eu, com o meu Corsinha placa preta, chegar em quinto no Carioca, eu também posso pegar. Não, quinto é no brasileiro. brasileiro. No brasileiro? Tem até o do brasileiro. Então, nem com placa preta. Fica Agora, calmo. Vou morrer B. Ele tem muita chance de ser campeão, mesmo acontecido só uma primeira etapa, porque você está em outra categoria. Já começa por aí. Já começa Muito obrigado. por aí. É a pessoa Então, que sabe de automobilismo. Não, mas não entende de é automobilismo. porque vocês não vão ficar se esfregando como vocês faziam Então ele deu antigamente. sorte, né? Não, eu dei sorte que ele não dá. Agora, ele está falando do Corsa deles, vocês estão de New Onyx. New Onyx. É. Quais são os outros carros da categoria? Tem Polo Track, Polo, Mob, Mob, HB20. HB20 Sedan, HB20 Sedan e HB20 Hatch, New Onyx Sedan, New Onyx Hatch, Os carros que Gol, participam... Onyx Joy, Gol, Mob. Mob. Essa categoria, ela foi criada lá no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Eles criaram essa categoria para garantir a competitividade. Estava claro que o motor era uma peça-chave da competitividade. Então eles criaram um motor 1.4 Chevrolet
praticamente original, com muito poucas mudanças. E eles disseram o seguinte: você pode concorrer com qualquer carroceria que você queira, mas o motor e a caixa de marcha serão 1.4 Chevrolet. Então, isso deu uma nivelada, e como você não pode mexer em muita coisa, a gente costuma dizer que o nosso preparador de motor é a própria Chevrolet, porque pode mexer em muito pouca coisa. É folga, pressão de óleo e ponto de comando, é muito pouca coisa que pode mexer. Então, todos os carros andam um HB20 da Hyundai, mas anda com motor e câmbio Chevrolet. Volkswagen Gol, motor e câmbio Chevrolet. Os Fiat Mobi, motor e câmbio Chevrolet. E isso dá uma competitividade muito, muito, muito grande. Então, as pessoas estão aí. Tem gente que aposta no Polo e tem com sucesso. Outros apostaram no Polo sem sucesso. Mas tem o Etios também, se não me engano. Etios também tem. Etios. A única coisa que é uma unanimidade voltamos nós à época do Voyage, do Gol lá dos anos 90, é que o sedã ele tem uma característica de andar mais de reta. Então, na reta, o sedã desponta com uma diferença razoável e os hatches não. Na curva, a coisa meio que se iguala e tudo bem. Então, mas eu e o Frank, a gente corre com o New Onix hatch. Então, a gente não tem ainda essa vantagem do sedã. Na reta. Que tem mais influência em Interlagos, mais do que no Potenza. Interlagos precisa mais de alta, mais reta oposta. Potenza já não tem tanta diferença. Potenza tem menos de influência, sem com dúvida. certeza. E o circuito do Potenza, ele teve o primeiro circuito que você me levou lá, a gente andou junto e ele mudou uma curva Um grampo que tinha lá, não é? era muito fechada e tal. Hoje, o que vocês acham do Potenza? Então, Pode começar o Frank. Eu andei depois... muito pouco no Potenza, essa é a verdade. Essa foi a minha segunda etapa lá. Então, acho que eu, em relação aos dois, o que menos andei. Eu não andei na outra que tinha esse outro cotovelo. Mas é uma pista travada, muito técnica, muito manhosa. Como toda e qualquer pista tem suas particularidades. Mas é uma pista difícil, não é fácil não. É curtinha, não tem ganho de velocidade, mas o que vale é o cronômetro. Então, tem que ser rápido ali. Então, é muito manhosa a pista. Fala, Sandro, que eu falo por último. O Potenza é uma pista de 3 km e pouco, mas ela foi construída para ser uma pista de nível internacional. Então ela tem uma qualidade de construção muito grande. Ela foi construída por um apaixonado pelo motociclismo de competição, mas ela, quando a pista é homologada para moto, para carro ela é super segura. É uma pista muito boa de se aprender, porque ela é uma pista que tem bastante segurança. Agora, é uma pista muito difícil. Ela tem sequências de curvas que não são lógicas. São Paulo, por exemplo, você faz o lago. Aí você faz o lago, a segunda perna é para a esquerda, lá longe é que vai ter outra para a direita. É tudo mais espaçado. Tudo você mais espaçado. Tem como raciocinar de uma curva para outra. E o Potenza não tem isso. O Potenza você tem sequências de curva que você não terminou uma, você tem que estar preparado para fazer a outra. E aí, o automobilismo é feito de perde e ganha. O que é isso? Você ganhou na aproximação da curva, entrando mais veloz, não conseguiu arrumar bem o carro, perdeu na saída. Isso é o perde-ganha. Ali, o perde-ganha é muito difícil de ser ajustado, porque você não saiu de uma curva, você já entrou na outra. Então, você acaba virando um perde-ganha de uma sequência de 2, 3 curvas. Se errar uma... Se errar uma, já se lascou. Não é nem se errar só, é se você com aquela curva não preparar a próxima, já se lascou. Vou dar um exemplo. O Frank não tinha nem andado lá, mas ele viu um vídeo on-board meu e ele me ligou. Ele falou, Sandro, você freia ali entre aquela curva e aquela outra, por que você freia? Eu falei, Frank, eu freio pra frente entrar, não sei o quê. E isso gerou uma discussão de meses. Meses. A gente discutiu isso meses. E beleza, o Frank foi lá, fez um treininho de gol, fez um treininho não sei o quê, e eu tô andando lá, e tô andando razoavelmente bem, e ele, toda vez que ele vê minha câmera on board, ele briga comigo que não pode frear ali, aquilo tá errado, não sei o quê. Um dia nós fomos participar Duas curvas. Um dia nós fomos participar de um evento que a Motorfest fez, chamado Motorfest Experience, um puto evento legal. E aí, nesse dia, eu e o Frank andamos no mesmo carro, e com telemetria. Cara, o menino da telemetria, quando eu andei e o Frank andou, aí a gente foi lá pro menino da telemetria, e aí, quem tá certo? O menino olhou, o Frank tá certo por 4 décimos. Nesse lugar da... A gente virava igual, hein? Nesse lugar da pista, a gente virava 3 milésimos, uma diferença ridícula. Mas nesse lugar da pista, ele me enfiava 2 décimos numa curva, 2 décimos na outra. 2 décimos em cada um. E eu recuperava em outra curva para poder igualar no final. Então, assim,
Eu não tinha enxergado, com toda a minha experiência, eu não tinha enxergado que o meu jeito de fazer estava errado. E ele enxergou e tal. Tanto que nessa prova agora do Mineiro, eu já usei o jeito dele e eu tava andando em quinto, passei a andar em terceiro. Eu tô brigando com os Tava empurrando. Na chuva, vai. Na chuva eu até andei, vamos dizer, voei, na chuva andei bem. Tava empurrando. Mas no seco, eu tava ali em terceiro, mas eu andava em quinto. O Campeonato Mineiro é muito difícil, muito difícil. Mas então, assim, a pista do Potenza, eu diria o seguinte, o cara que anda bem no Potenza, ele tem mais chance de andar bem nas outras pistas. Já o contrário não é verdade. O cara que anda bem em outras pistas, chega no Potenza, ele vai ter que roer um osso ali para aprender. Agora, Gonçalo, essa é uma característica do mineiro que ele deve ter se desenvolvido, porque o mineiro estava correndo no Mega Space lá em Belo Horizonte, Mega que era uma Space. pistinha Também muito lá. curta, travada, perigosa, com muro, sabe? Durante a corrida tinha que botar até uns cones lá para o pessoal fazer umas chicanas de tão perigoso que era. Melhorou muito já no Potenza, evidente. Potenza é um outro nível e tudo, mas o pessoal acho que deve ter feito uma escola boa de correr lá no Mega Space. Vocês andaram no Mega Space? Não, eu não conheço. Eu andei. Ele andou no Mega Space. Eu andei no Mega Space antes do Mega Space existir. Quando o Mega Space foi criado e falavam que ali prometia ter uma reta de arrancada, como era tudo terra e tem um morro, vocês sabem que lá tem um morro, tem um morro. eles fizeram os eventos de trial de 4x4. E eu, no início dos anos 2000, eu participava dessa modalidade, que eram obstáculos assim intransponíveis e você tinha que transpor com aqueles jipes loucos e tal. Então eu corri no Mega Space em 2003. Não tinha nem a pista de arrancada. Depois fizeram a pista de arrancada e aí emendaram a pista de arrancada para fazer o circuito. Subiram no morro. Subiram e desceram o morro em Isso, zigue-zague e tal. Mas então eu nunca andei lá no asfalto, mas já andei lá na terra. E o Mega Space recebeu o campeonato carioca de 2013, porque fechou aqui em 2012 e Quando eu corri lá. a prefeitura deu uma verba para o pessoal correr lá. Mas correu o quê? 3, 4, 5, meia dúzia de pilotos que acabaram correndo lá. não junto. deu Eu ibope. já estava fora, eu parei em 2002, Não eu deu fiquei esse ibope. tempo todo, Não deu ibope. todo fora. Agora, deixa eu falar do Potenza, da pista do Potenza, que é uma pergunta que todos fazem. sim, sim. Todos fazem, né? O que você acha do Potenza? Acho que o Sandro definiu bem. No início tinha uma parte que tinha as curvas muito fechadas. Me disseram que teve problema no Fórmula Truck para contornar essas curvas, que por isso que ele alterou. Que realmente era muito travado, era bem desconfortável fazer aquilo. Agora, minha definição. O que é que você acha do Potenza? Quem andou no Autódromo de Jacarepaguá, cara, na minha opinião, não tem Interlagos, não tem Potenza, não tem Mega Space, não tem Guaporé, não tem Manicure, não tem Estoril, as pistas que eu andei. Cara, o Autódromo de Jacarepaguá era... Concorda comigo ou não? Bom em tudo. Tudo. Bom em tudo. Aquela curva sul, cara. Primeiro que já era perto de casa, né? Não, aquela curva sul, fala pra mim. Dormir em casa era uma... Dormir que em casa saudade, é muito né? bom, porque as viagens Não, eu acabam digo cansando a traçado, gente. o traçado. Agora, a nível de traçado, tudo. Área de escape, segurança, uma pista plana, enfim, com diversos tipos de... Vocês andaram na primeira pista que tinha um cheirinho antes de fazer o oval? Andei, pô. Andou, não? Antes de fazer o oval. Então, a primeira vez que eu andei na pista foi em 89. Pois é, antes de fazer o oval. Ainda era melhor ainda. Então, com a pista abrasiva, com as cenas altas e tudo, andei nessa Tinha pista. aquelas De lá pra telas cá, de andei grade. todas. Sem grade Eu não converso saía. com ele. Eu falei assim, Sandro, olha só, você já andou de estoque, Fusca, que mais? Avião, não sei o quê. O Ives, Jeep e tudo. O Ives já andou Fórmula 1, Maverick, não sei o quê. Autocross, Rally Rally, tudo. kart. E o Frank? O Frank é aquele raiz peladeiro como é que é? Da tração dianteira, do pneu radial. É aquele raiz que chega ali com a chuteirinha, tá ali jogando ali. Sou eu. Então, eu me especializei nisso. Então, a minha história é toda em cima disso. Então, essa é a minha vida. Esse carrinho 1.4, 1.6 que a gente andou, num pneu radial e é isso aí. Então, Mas eu andei nessa pista aí, tá? Andou também. Em né? 93, porque a reforma foi em 95. Ah, foi, então andou. A primeira reforma não foi do oval, foi do Campeonato Mundial de Moto foi e da moto, Velocidade. foi. Quando botaram a zebra baixa. Mas em 93, de Passat, Andou. eu andei na zebra pista alta. abrasiva né? com a pista abrasiva e zebra alta. Zebra alta. Bom, eu ganhei porque eu andei lá em 81 em moto velocidade
Meu Deus. Fui vice-campeão carioca Mas a de pista moto era a mesma, velocidade cara. com o CB 400 Aham. e corri prova do brasileiro, quando o brasileiro tinha Então, aqui. então- E depois eu corri nos anos 86, 87, eu corri Copa Marlboro e Yamaha RD 350. Então deixa eu falar que eu ganhei de vocês todos. Época boa. Época boa. Eu ganhei de vocês todos. Deixa o velho falar. Deixa o velho falar. Por quê? Quando o autódromo estava em obra, que eles aprontaram o asfalto. Não, eu fui preso lá dentro. Ah, cara. então tu estava É, no lance. eu tava preso então, lá pô, dentro então nós também. estamos juntos. É. Nós arrombamos o portão e entramos para botar pega na pista. Cheio de areia, lembra? E é para lá ou para cá? A gente não sabia para cá. Então, corria todo mundo para lá, corria todo mundo para cá, farol de noite. Chegou a polícia, o portão só, fechou o portão. É. Documento todo mundo, aquela fila indiana para a delegacia. Excesso de velocidade, promover corrida em via pública e direção perigosa. Eram 3 multas. Eu vou O acrescentar a autódromo história em dele. obra. A gente começou a andar lá dentro. Eu vou acrescentar a história dele. Na verdade, a gente tinha uma galera que acelerava na rua, gostava de acelerar, e a gente descobriu lá que o autódromo já estava com a pista pronta, o asfalto pronto, sem os guarda-reios, sem nada. E a gente começou a ir lá, sexta-feira, escondido. Só que isso caiu na boca do povo, chegou na galera lá da Tijuca, não sei da onde, não Dos sei da pega do onde, alto, dos pega do do alto, alto, que eu não sei fazia o quê. parte. Aí, numa sexta-feira, o meu irmão estava estudando no ITA, lá em São José dos Campos, ele tinha um passar, eu falei, pô, Jorge, vamos lá, porque o pessoal está indo no autódromo. Eu peguei o coitado do meu irmão, entrei no carro com ele, a gente entrou e saímos andando na pista, e lá, a Curva da Lagoa, que tinha aquele relevê, era o preferido da galera, porque passava com aqueles fusquinha fechando a roda, né? E aí a Curva da Lagoa entupida de gente. Daqui a pouco veio um Fusca meio lento, nego. Aí um cara com metade do corpo de fora, assim, na janela. Sujou! Sujou! Só tinha um portão para sair. A galera entrou nos carros e começou a sair. Vai pra onde? Lá da. Não, O único aí, portão. não, mas quando o pessoal começou a sair, pô, eu tava com meu irmão. Nem eu conhecia direito, nem ele. Aí o meu irmão entrou numa agulha que caiu dentro do box. Em vez dele sair, todo mundo começou a sair por fora para correr. E a gente caiu dentro do box. Eu falei, ih, sujou, caímos dentro do box. Aí a gente saiu, fomos para debaixo da arquibancada, paramos o carro, ficamos lá escondidos, ficamos lá quietinho. E aí daqui a pouco passava assim um carro no retão, descendo o retão, e uma polícia atrás. Eu falei, cara, isso é um circuito fechado. O cara não vai a lugar nenhum. Até acabar a gasolina. Até acabar a gasolina. O cara não vai a lugar nenhum. Imagina dessa. Aí, resultado, não, mas daí a polícia foi segurando, foi tirando os documentos de todo mundo, tirando os documentos de todo mundo, tirando os documentos de todo mundo, pegou aquele bando de documentos, voltamos para a delegacia em Jacarepaguá. Aí foi para a delegacia de Jacarepaguá. Chegava, você conhece a polícia, né? O cara que ficava com os documentos, de vez em quando ele falava assim, vou no banheiro fazer um xixi. Aí todo mundo ia junto. Aí o cara, a pilha de documento ia voltando. Menor, sempre menor, sempre menor. Eu falei, meu irmão, ó, vou falar com o general vai fazer aqui, vai falar, não sei o que e tal. O cara me deu o documento, eu fui embora e tal. E aí eu já era jornalista, eu era do Jornal de Ipanema, da Tribuna da Imprensa, passei uma nota que saiu, eu tenho guardado essa nota até hoje, uma nota que saiu na coluna do Zósimo no JB, chamada Sexta-feira Gorda. 100 carros foram presos no autódromo, mas só 10 foram autuados. Sexta-feira gorda, mas isso é uma. Foi isso, João? Isso foi em 1976. Ah, mas eu já tinha idade, eu tinha 5 anos. Não, 76. e tem uma outra história curiosa também de um amigo nosso, já saudoso, o Renato, que a gente chamava de Renato Barra Mansa, que ele tinha uma revenda Ford lá em Barra Mansa, ele tinha um Maverick, ele escapou na Curva da Vitória e tinha uma pilha de guarda-reio. Ele tinha um Maverick, entrou na pilha de guarda-reio, espalhou aquilo tudo e o seguro, né? O carro tinha seguro, empurraram o carro, botaram lá fora. Lá fora era uma reta que não tinha nada, né? A prancha, quando foi pegar, você... Bateu em quê? Esse carro bateu em quê? Aí são as histórias. Até hoje, rapaz. Vamos lá, agora vocês, depois do... Vamos falar do Paulista? Vamos falar. Depois que vocês correram lá, o Potenza, primeira etapa do Mineiro, vocês foram correr o Paulista, foi a primeira etapa também? Foi a primeira etapa do Paulista. 2 semanas depois fomos pra lá. E aí, o que aconteceu? E aí deu nós, né?
Eu fiz... Os cariocas fizeram bonito? Fizeram bonito. Então, conta. Fizeram bonito. Então eu cheguei na primeira bateria, cheguei em segundo, com chance de vitória, mas foi uma corrida realmente louca. Porque lá são 3 categorias. Tem a categoria Pro, a categoria Pro AM, que é a minha, e a categoria Elite. E 40 aí, carros? Não teve tanto carro, foram uns 30 carros. Foi 30 casados. Então foi menos do que a última etapa que nós fizemos. Acho que pegou uma semana meio finalzinho de carnaval ali, tudo, enfim. E aí, assim, tinha tudo para ganhar, tinha feito os treinos livres e tudo. Realmente, o carro estava muito bom, estava andando bem, fazendo os melhores tempos. Mas a classificação não foi legal, não consegui pegar uma carona, um vácuo, o pessoal, enfim. Lá não fiz uma boa classificação. A corrida foi toda no bolo. Ninguém distanciou de ninguém. Então atrapalhou muito para desenvolver. Então cheguei em segundo na primeira bateria e na segunda bateria cheguei em primeiro. Foi onde teve essa bagunça para um lado e para o outro. Choveu, secou, enfim. Foi assim, aconteceu de tudo. Mas foi bom. Então eu tô líder do campeonato lá também, em São Paulo. E os mesmos carros que vocês correm lá? O mesmo carro que eu corro no Mineiro. Muda só o chão, muda isso, tudo e só esse detalhe de chão. Isso aí. E você, Sandro? Eu tô aqui tentando, enquanto ele falava, velho é uma merda, né? Enquanto ele falava, eu tô tentando lembrar o que aconteceu na minha primeira bateria. Eu não faço ideia, não lembro. Na segunda bateria, eu larguei em quinto, né? A classificação eu larguei em quinto. A classificação é o seguinte, eu e o Frank, lembrei agora, tem que contar. Eu e o Frank, a gente combinou, né? De fazer a classificação juntos. Isso é muito comum, para poder um puxar o outro e aquela coisa de cortar o vento, né? O vácuo e tal. Só que na hora que a gente foi entrar, um outro piloto se meteu no meio. E aí acabou que a gente não conseguiu fazer junto. Eu fui fazer junto com outro cara e ele fez sozinho. Eu, junto com outro cara, até que me dei um pouco melhor. Não foi tão ruim assim, mas não foi o que eu queria. E ele fez sozinho, aí, enfim, ele largou em segundo na categoria dele e na geral acho que largou em décimo, uma coisa assim. E eu larguei em quinto. Então, assim, nenhum dos dois ficou satisfeito. Nenhum dos dois ficou nem um pouco satisfeito, mas a gente sabia que os nossos carros estavam rápidos. Tinha potencial. Só que eu não lembro o que aconteceu na minha primeira bateria, eu fui pra frente. Não, né? Eu cheguei em quinto, cheguei em sexto. Eu cheguei em nono. Lembrei. Eu em terceiro, disputando o terceiro lugar, aconteceu um fato inédito nos meus 35 anos de automobilismo. O retrovisor do cara do lado puxou a argola que desarma minha chave geral e desarmou minha chave geral. Na curva do Pinheirinho. Desligou o seu carro. Desligou o meu carro. E até eu entender, eu caí para 13º. E aí eu entendi, religuei a chave geral, que corta toda a elétrica do carro, funcionei o motor e fui sair. Quando eu fui ver, eu estava em 13º. Recuperei e cheguei em sexto. Aí, beleza. Sexto na geral. Na minha categoria, acho que eu fui terceiro ou quarto. E aí, beleza. Aí depois teve uma... cheguei em nono na geral, eu. Em nono, né? Teve uma inversão de grid, e nessa inversão de grid eu larguei em quinto de novo. Só que dessa vez eu larguei em quinto, pulei para primeiro ali com 2 voltas, porque houve uma confusão, o cara bateu no Frank, o Frank estava em primeiro. Eu larguei em segundo, mas eu estava em primeiro. Estava em primeiro, só que o cara bateu no Frank, eu passei os 3 na tacada só por causa da batida dele. Eu atravessei no S de lado, quase que eu realmente rodei, fui para fora da pista. Foi para grama. Bateu muito forte, fui para grama, dei uma desalinhada no carro, voltei. Quando eu tô voltando e o cara esparrama também, o Sandro vinha próximo assim, quando diminuiu tudo, ele colou, passou e veio com ação sobre o meu carro. Que eu fiquei lá, eu consegui consertar e voltei para a pista. O Sandro veio fazendo a curva o S e ali veio. Quando ele veio, eu já podei, cara, passa, ele já vinha mais no embalo. Eu tava no embalo, porque ninguém bateu em mim. Eu não queria travar ele. Ninguém bateu em mim. E foi nós dois juntos. E, cara, nós fizemos uma volta belíssima. Belíssima. O Frank a 1 centímetro, às vezes menos, do meu carro. Nós andamos aquilo, tem fotos magníficas. É uma pena que a gente não trouxe para mostrar aqui, mas tem fotos magníficas que a gente passou. Mas a gente bota depois. Tá bom. A gente passou, viva a edição, né? A gente passou na reta, muito próximo, foi uma coisa sensacional. A equipe toda se emocionou, a gente ali em primeiro e segundo, mas a pista estava secos e molhados, aquela coisa, tinha uma poça aqui, uma poça ali, e nós acabamos, um camarada que tem o famoso sedã que a gente está de olho, esse camarada chegou em nós, e ele estava andando muito bem, não tem o que falar dele, ele estava andando muito bem, e ele conseguiu ultrapassar nós dois. Mas ele ultrapassou, mas nós seguimos ele. Só que aí, nessa de seguir ele, eu fui ultrapassar ele de volta e dei um toque nele. E nesse toque eu fiz o certo, que é frear,
deixar ele retomar a posição, porque eu não podia me beneficiar, porque Certo. eu dei o toque nele. Foi sem querer, mas eu dei. E no final eu ia atrás. Então, nessa de eu frear, chegou aquele enxame de abelha em cima E de eu tudo aí nós. de camarote, eu desvio do Sandro, quando eu desvio dele, aí vem todo mundo. Aí embolou a corrida toda de novo. Aí foi uma loucura. Nessa, um outro colega recebeu uma pancada de um outro colega e bateu em mim, quebrando a minha homocinética. Então eu estava em terceiro, quer dizer, eu tinha estado em primeiro, estava em terceiro naquele momento, mas Coisa maluca. empurrando o segundo e o primeiro ali muito próximo e eu sofria assim, quer dizer, me bateram, um cara bateu no outro cara que bateu em mim e quebrou a minha junta homocinética e o carro perde a tração e parou. Então, assim, o meu final de semana foi o oposto do dele. Nós fomos rápidos iguais, todos os treinos, a nossa diferença era um décimo ele, um décimo eu. Todos os treinos a gente andou muito próximo. Tivemos essa infelicidade na classificação. Na corrida andamos junto de novo. Só que ele conseguiu marcar os pontos e eu não consegui. Porque eu tive esses 2 acidentes que me tiraram os pontos. Mas complementando, a corrida dele, a segunda bateria encerra nessa batida. Mas a minha continua. Então, nessa, quando ele bate e fecha aqui, eu passo eles por fora. Os dois ali, que a corrida estava todo mundo muito junto. Eu passo e continuo. Só que nessa, quando eu continuo, a temperatura do meu carro vinha subindo. E vinha subindo, e vinha subindo. E aí, daqui a pouco, chega na outra volta, safety car. E minha temperatura já estava lá 105. Eu falei assim, pronto, acabou. Eu senti que estava escorregando no lado esquerdo do meu carro. Estava vazando o líquido de arrefecimento no pneu, então eu vi escorregar. E aí eu pensei, cara, acabou a corrida para mim, né? Aí safety car. E o carro já meio que rateando, me rateando, assim, pronto, e agora? Aí safety car. E os loucos vieram aqui atrás e começaram a passar. Foram até penalizados. Eu falei assim, caramba, os caras não prestam atenção na corrida. Bandeira amarela. Bandeira amarela com safety car. Foi. Nessa que eu trabalhei em safety car, a gente tá subindo ali a junção. Eu falei assim, cara, o carro já quase não subiu. Assim, pronto. Tem que durar mais uma volta. Aí que eu pensei, eu vou aqui desligando, desligando. Quando eu tô passando em frente, era bandeirada. Acabou. Aí eu falei assim, não tô acreditando. Terminou no safety car. O carro desligado. É isso, aí terminou no safety car. Levei o carro pro box. Mas tem alguma evidência disso? Teve troféu, alguma coisa pra você trazer pra mostrar Teve pra troféu, gente? então tá aqui, ó. Cadê? Pô, Então, vamos lembra? lá, olha só. Tá cheio de Então, troféu olha lá. aí, ó. Aí, ó. então nós vamos aqui pelo Paulista, que é o primeiro do Paulista. Esse é o primeiro do colocado Paulista. do Paulista. Tem outro lá, que a gente tem outro. Outro é E bonito. esse Bonito aqui, que é troféu o lá. Mineiro, que é o do Chiquinho lá, que ele caprichou no troféu. Esse é Tá do de Mineiro, parabéns. Chiquinho. É o primeiro do Mineiro. Chiquinho tá aqui. de parabéns, né? Chiquinho aí, caprichou. Olha lá. Caprichou o troféu. Aí, Troféuzaço. aí, Chiquinho, show de bola. Chiquinho Aí. tá de bola cheia. Tá de bola cheia. Tá aí. Então eu trouxe aqui, tá aqui. o Tá primeiro bonito lugar em cada um. A gente vai fazer. Agora, o Santos tem que, na próxima etapa, ele tem que trazer o dele também, cara. Primeiro eu tenho que parar de bater, né? É. Se eu parar de bater já ajuda muito. Mas nem foi culpa minha. As 2 vezes, um bateu num que bateu em mim e na outra um fato inédito. O retrovisor do camarada desligou minha chave geral do carro e desligou o carro. Se contar, ninguém acredita. Não, se pode... Não, e a gente vai fazer podcast contando todas essas etapas do Mineiro e a gente vai acompanhar. Vamos ver, de repente enche. Enche isso aqui de troféu, vamos ver, com vamos certeza. ver. Agora eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. Os dois carros são iguais? Muito parecidos. Quase iguais. Quase iguais. Vocês têm ajustes diferentes? Se um vamos lá. sentar no Temos carro do ajustes outro, diferentes. cada um tem uma tocada diferente. Se Tem, tocar, Vamos os lá, ajustes são temos diferentes. ajustes diferentes. Temos no ajustes carro. diferentes. Isso aí, ele gosta de uma traseira diferente da que eu ando. Tem uma pequena diferença aí. Temos diferença de motores. Sim, 2 fornecedores Tem de 2 motores fornecedores de diferentes. motores diferentes. Então isso acaba assim. Uma pimenta a mais, Uma né? pimenta a mais. Você corre com o motor do Tristão e ele com pintas. Pimba. O que acontece é o seguinte: o Marquinhos colocou os 2 carros com setup idêntico, tá? E aí nós fomos pra pista. E chegou na pista, o Frank foi pedindo para levar o carro mais pro jeito dele de guiar. E foi levando e foi melhorando. Foi levando e foi melhorando. Isso é interessante pelo seguinte, né? Isso mostra que tem pelo menos 2 caminhos para se chegar à competitividade. O caminho que o Frank optou no carro dele e eu como já estava andando há mais tempo lá com o Marquinhos acabou fazendo um setup mais parecido com o meu jeito de guiar. E é interessante isso, porque são 2 seres humanos diferentes, em 2 carros diferentes, com ajustes diferentes, e o tempo igual. O pior diferença que teve foi 2 décimos. Gente, tu imagina você correr durante 3 quilômetros e no final de 3 quilômetros a sua diferença 2 décimos. é 2 décimos.
Cara, então assim, isso mostra... Já teve milésimo. Teve um dia que foi, não sei... 3 milésimos, 3 milésimos. 3 milésimos, eu lembro disso. Só faltou empatar. Foi no Potenza. Ah, Foi no Potenza. detalhe, lá no Potenza, o meu carro andou com mais 20 e poucos quilos, porque lá a gente tem direito de andar com as portas de fibra. Então eu andei com as portas de ferro. Então lá, sei lá, uns 20 quilos a mais. Então a gente já conseguiu isso já para São Paulo. Então São Paulo já mostrou um melhor desenvolvimento do carro. Então, como é a segunda corrida que eu tive com o carro agora, com certeza agora, a cada etapa, eu já vou vestindo mais o carro, já vou entendendo mais o carro, enfim. Eu vou melhorando também no Potenza, porque foi a minha segunda, agora vou para a minha terceira corrida lá. Mas não precisa não, viu, Frank? Se você quiser, não precisa não. Pode ficar como tá, entendeu? Não precisa evoluir nada. Entendeu? Isso é desnecessário. Não. Isso aí é uma bobeira, isso aí. Agora, não, isso é bobeira. Vocês fizeram um comentário aí de um piloto que corre de sedã e conseguiu superar vocês lá em Interlagos, que é mais rápido, evidente. O sedã até tem mais vantagem em Interlagos do que no Potenza. Sim. Vocês vão andar de sedã? Qual é? É um mistério. É um Mas mistério. aqui é o Deixa local eu da só gente desvendar os esclarecer. mistérios. Não é aqui que desvenda os mistérios? Aqui, É aqui. aqui é hora de falar. É pô. aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa que eu acho super importante. Uns 4 pilotos lá andam de sedã, tá? E desses 4, uns 2 ou 3 são muito competitivos. Os outros ainda são pessoas que ainda estão em desenvolvimento e tal. Mas esses caras, eles não estão andando na frente só porque estão de sedã, não. Eles estão andando na frente porque estão fazendo um puta de um trabalho. É muito diferente do que nos anos 90. Os anos 90, ou você estava na equipe do Marquinhos ou na equipe do Andréas, você não andava bem se não tivesse essa. Eu não estava em nenhuma das duas. Pois é, você não estava muito favorecido. Lá em São Paulo, você tem 5 ou 6 equipes que se eu e o Frank sentarmos em qualquer carro dessas 5 ou 6 São equipes, competentes. a gente vai ser competitivo. Então, isso é uma coisa completamente diferente. É um campeonato diferente. De mais- muita competitividade. Mais competitividade. tá? E no Potenza é a mesma coisa, tá? Então, no Potenza tem 3 ou 4 equipes e lá em São Paulo tem 5 ou 6, tá? Agora, o sedã tem uma vantagem, que senão essas pessoas não estavam migrando para o sedã. Nós ainda não migramos, porque o que acontece? O Frank é um perdulário. Se deixar, ele gasta o dinheiro dele todo. E eu sou um cara que fico controlando ele para ele não fazer besteira. Então o Frank, só essa semana, já comprou 2 sedãs. Ele foi me pagar uma empada aqui embaixo antes de gravar Comprou o podcast. Comprou Ele foi me pagar, não, ele foi me pagar uma empada e falou assim, ó, eu já te ferrei, depois eu te conto. Eu já entendi que ele já comprou alguma coisa para mim com o meu dinheiro, né? Porque ele é o perdulário da equipe, é ele. Bom, é bom que tenha um Mas perdulário. pra puxar. Pô, Entendeu? claro. Entendeu? Pra puxar, é que nem Não, na porque em reta. 98, quando eu comprei o gol, na corrida seguinte ele tava com o gol. Então eu já puxei. Então às vezes a gente já fica pensando assim, ih, o Frank comprou o sedã, vou ter que comprar o sedã. Eu falei, cara, olha só, você tá em outra categoria, você é Pro, sou Pro M. Mas a gente parece que a gente tá na mesma vibe dos anos 90. O Frank é um velho de vanguarda, entendeu? Então ele tá querendo sempre estar na vanguarda. Cara, existe essa chance, sim. Eu, honestamente, estou analisando isso pela má influência do senhor Frank Guerra, tá certo? A péssima influência do senhor Frank Guerra. Eu não queria gastar com isso, mas eu vou esperar o Frank fazer o movimento. Se ele fizer o movimento, eu vou e faço o movimento atrás Agora, dele. Sandro, voltando. Não faz movimento atrás de mim, não. Agora, Lá Sandro, ele. voltando. Lá ele, pô. Interlagos, o sedã. Mas no Potenza, o Melhorim foi campeão com um hatch. O Melhorim foi campeão com hatch, mas nós tivemos um episódio de um sedã lá do Marcelinho Magalhães que fez uma coisa muito Bem, boa lá. a muito verdade só, é a né? seguinte, o carro não anda sozinho. Com Não, certeza. o carro Sem não anda dúvida, sozinho. sem dúvida. A Mas eu gente- digo, no Potenza não a tem gente- tanta então, a gente diferença tá achando, quanto tem não lá. sei, a gente Não tá, sei, tem a que gente testar tá isso. achando que, assim, que, pô, realmente, o pessoal que tá andando no sedã, a gente acha que tem realmente uma performance muito boa de reta e tal. É o comentário dos próprios pilotos que estão pilotando o sedã, né? Agora, você fala assim, o Melhorim andou bem no hatch e no Potenza. Cara, a gente tem que avaliar também o seguinte, da mesma forma que tem excelentes preparadores, tem excelentes pilotos que eles fazem aquela diferença que a gente não tem que eles têm ainda. Certo. Por isso que eu falo pro Sandro, cara, é sempre tentar melhorar o máximo que pode para tentar chegar lá. Eles não chegaram? Vamos tentar chegar também. Que também é quintal da casa dele. É o quintal da casa Tá deles. lá todo dia, se E, deixar. assim, estamos falando de bons pilotos, né? Que andam lá, locais, que já andam há um bom tempo e pilotos bons. Então, uns pilotos como esses, eles fazem a diferença. Então, enquanto a gente não faz essa diferença, vamos tentar apostar em alguma coisa. Como o regulamento ele é muito fechado, né? Então, cara, o motor, vamos botar igual ao motor, suspensão e tudo. O que faz se torna diferente?
um do outro? O monobloco. Então, se tiver a oportunidade de testar um monobloco, é óbvio que é investimento, é tudo. E assim, a gente vai fazendo um passo de cada vez. É isso aí. Gente, tem uma coisa que é muito importante de falar, que é o seguinte. Isso é corrida de automóvel, né? Não é corrida de gente. Se fosse corrida de gente, o Frank com essas pernas compridas dele ia ter vantagem, mas é corrida de automóvel. E o piloto, ele é um atrapalhativo. Piloto nenhum anda a 101% do que o carro permite. Porque a física, ela é soberana. A física, as leis da física, elas são soberanas. Então, se o carro permite 100, o bom piloto é aquele que anda 99,9. E o cara tentar andar 101, ele vai derrapar e vai acabar andando pior. Então, assim, nós temos que prezar pelo equipamento, porque nós temos que ter sempre o melhor carro possível para que 99% daquele carro leve a gente para frente. Isso. Não adianta a gente andar com um carro lá, um Fusca 1200, com dínamo em vez de alternador, tá? Porque 99% do Fusca não vai resolver nada, entendeu? Então é muito importante a gente estar sempre antenado, já que são permitidos múltiplos monoblocos, sempre antenado. Aí eu dou um exemplo. Nessa prova agora de Interlagos, eu testei 4 motores diferentes de 4 preparadores diferentes. E que conclusão você chegou? Nenhuma. Vou lhe explicar o porquê. Um motor é do próprio Marquinhos, que não prepara esses motores há 30 anos. Aquele que eu andei com o Corsa. Então, esse motor é um motor na versão 1.0, vamos dizer, a primeira versão dele. Sim. Mas eu andei com o motor do Cimini, que é um cara que já está nisso desde sempre, do Tristão, que é o cara que eu já andei bastante com o motor dele, faz o motor do Frank hoje, e do Pimba, que é um preparador também das antigas. Você anda atualmente. O dos três são absolutamente idênticos. Potência bateu a mesma coisa? Mas bateram idênticos, muda um cavalo pra cá, um cavalo pra lá. Um às vezes tem um cavalo a mais, mas na pista ele tem um desempenho um tipo a menos. Eles são idênticos. É 100% possível eu ter o mesmo desempenho com qualquer um dos três. O do Marquinhos ainda está em início de desenvolvimento, esse ainda não. Ficou devendo um pouco. Mas esses três, cara, então você pensa, eu tive acesso a esses três para testar, mas lá tem 6 preparadores de motor que vão te dar a condição. Então equilibrados. Muito equilibrado. E outro sedã não quer dizer que seja, ele é, mas não é. Se fosse, a gente já tinha comprado. Já estava todo mundo de sedã. Não é certeza de nada. Você vê lá Gol tá em desenvolvimento. Polo andando na frente. Já vimos Gol andando na frente. Já vimos Gol andando na frente. Já vimos Polo andando na frente. Está em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento. O hatch tá andando bem, anda na frente. Assim, não tem nada contra o carro. Mas assim, o automobilismo é investimento. Então, se a gente tiver oportunidade... É importante a gente dizer, para quem não conhece muito a categoria, isso é um automobilismo raiz. Raiz. Não tem ABS. Não. Controle de tração. Estabilidade de tração. Nada. Tem nada ali. Pneu de rua. Não tem direção hidráulica. Nem direção hidráulica tem. Então, é um Pneu carro raiz para você sentir ali na mão. Eu tenho uma história muito interessante. E nem hidrovácuo. Que eu fui visitar a sede da NASCAR lá nos Estados Unidos e eu comentei, cara, essa direção é dura pra caramba, os caras na época, andam com roda de ferro. Aí o cara da NASCAR falou pra mim lá, o diretor, bicho, os caras ganham uma fortuna, os caras têm que trabalhar. Não é que é moleza, não, tem que trabalhar, tem que segurar na mão mesmo. Não, tem que estar em forma. Mas que eu falo para esse gordinho aqui, cara, tem que estar em forma. Eu vou para academia, faço lá a minha musculação, faço lá a minha esteira. Quando dá para nadar, eu vou lá dar uma ginalada também e pego a bike também para dar ganhar um preparo. Eu já estou convidando ele, mas cara... Senão você não vai chegar nos 68 pilotando. A gente tá na estrada, vamos comer uma pizza. E, pega aquela pizza grande e diz, calma, eu tenho que segurar ele quer comer tudo, pô. Eu tava num coquetel ali de apresentação do lançamento. Ele arrebentando, né? Do Autódromo do Rio, a bandeja tava passando e ele tava recusando. Tava recusando? Que eu tava perto, eu fui controlando ele, cara, não come, tá pesadão, porra. Eu também tô em forma. Eu tô em forma de barril. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha vida mudou muito de uns 2, 3 anos pra cá, quando eu comecei a fazer musculação. Eu não faço ainda nenhum preparo aeróbico, mas eu faço preparo de musculação e isso melhorou muito. E, cara, vou te falar, assim, é óbvio que eu sei que a minha idade, eu tenho 54, faço 55 daqui a 2 meses. É óbvio que eu sei que a minha idade atrapalha. Eu já não tenho os mesmos reflexos que eu tinha quando eu tinha 35 ou 25 e tal. A gente sente. Isso sente, não tem jeito. Eu não tenho nem a mesma visão. Nem a mesma visão eu tenho daquela época.
Mas cada vez mais eu entendo que o automobilismo vai me gerar longevidade. Por quê? Porque pelo tesão, pelo gosto de seguir, porque eu quero ser competitivo. A graça é ser competitivo de cabelo branco. A graça é ser competitivo com os caras me chamando de vovô. Essa é a graça. E a graça vai ser o ser competitivo no pós-60. E se duvidar, no pós-70. Essa é a graça. E o caminho para isso é a preparação física. Então, essa influência do Frank é a única influência que ele faz bem sobre mim. O resto tudo só influência ruim. Essa influência de me preparar fisicamente. O Frank realmente está fazendo um preparo físico fantástico. Eu não estou tão fantástico, mas a musculação já me coloca com explosão muscular para ter as reações rápidas. Isso melhorou muito a minha vida. Agora, mas eu vou embarcar nessa com ele aí, eu vou pedalar com ele, esse troço de E o pedalar. Ibson também se prepara. O Ibson vive na praia ali. Ele luta, Mas ele luta, ele luta. Agora, deixa eu dar esclarecer uma coisa que o João falou da direção pesada. Realmente, você está no box, você vira, Agora, meu amigo, acelerou, a direção ficou muito leve. Vai ficar na boa. Mas muito leve. Esses carros andam escorregando. Enquanto tá curvando, tá escorregando. É ruim pra né? manobrar ali. Depois Então é só ruim pra manobrar. Bom, e para encerrar, que a gente já está aqui no tempo, vocês vão participar do Mineiro, você continua no Mineiro, lá, continua de Corsinha. Vamos lá. Vamos fazer no Mineiro. O Mineiro tá garantido. Paulista, Não vai pegar um sedã, não, que o Corsa sedã é o Classic. Não, se eu de Corsa 95 Já tá ali. Se eu não posso pegar o sedã, senão É a tropa do Rio, pô. É a tropa do Rio. Vamos que vamos. É isso aí, a gente conversou aqui com Ibson Marques, 3 pilotos que já têm uma experiência muito grande, Frank Guerra, Sandro Tanuri, é o Espaço Motor Podcast, e o Espaço Motor também está na Positividade FM toda quarta-feira, às 8 da noite, com reapresentação ao sábado, às 8 da manhã. Obrigado a vocês, e a gente vai se encontrar para falar da próxima etapa. Se Deus com quiser. certeza. Nós que te agradecemos, João. Essa força nesse Valeu, João. Valeu. Obrigado por tudo aí. Vamos lá. Obrigado, João. Valeu.